Muito bem, agora estamos com um dos mestres aqui, mais um integrante da seleção dos craques do Cartoon na Copa, o Paulo Caruso, que vai falar um pouquinho das 5 seleções aqui, das 5 artes dele para essa exposição. Ele tem mais 5 lá no Rio de Janeiro, que vocês vão ver depois. Então, Paulo, você estava comentando que esse cartoon aqui com o Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, tem uma história sobre ele. Esse é um artigo que ele publicou na Folha de São Paulo, falando como ele gostaria de ver a ONU mobilizando as populações no mundo, assim como o futebol era capaz de fazer nesse encontro da Copa do Mundo. E aí, era a véspera do jogo do Brasil e Gana, e ele é ganês, né? E ele fala, pode ter certeza, amanhã temos o jogo do Brasil contra a Gana e eu vou torcer para Gana. Então eu fiz esse desenho, que é Me Engana, que eu gosto. Agora aqui nós temos uma grande obra aqui, porque no final nós sabemos o resultado, né? Fomos campeões, Brasil e Alemanha. Então aí eu estava no Pasquim 21, que era um jornal standard, né? Que você podia publicar os desenhos no tamanho como nunca nenhum jornal conseguiu publicar. Os maiores desenhos da minha vida eu publiquei naquele jornal. E aí eu fazia meio antecipadamente um comentário dos jogos, como é que seriam, inclusive em função das coisas que eu intuía. Mas aí no caso foi, acho que depois do confronto, porque tem algumas situações, por exemplo, da bicicleta que o Edson tentou dar, coisa do tipo. Tem uns jogadores aí daquela, tem algumas jogadas Edilson, né? Algumas jogadas performance, por exemplo, as coxas do Roberto Carlos, né, que estavam muito presentes. E o confronto, né, com o grande goleiro alemão, que é o cara que acabou tomando uma sem querer, coisa do tipo, mas no fundo foi a nossa vitória. Esse desenho era a Batalha de Yokohama, né, que é uma alusão também à Segunda Guerra, e foi a batalha que nós vencemos. Aqui tem um pouco político, uma característica também do Paulo Caruso, de trabalhar um pouco a política. O Ronaldo e o nosso Lula. Isso foi na capa do Jornal do Brasil, quando o Lula fez um comentário a respeito das performances do Ronaldo, né? Que ele não estava muito feliz, mas o Ronaldo respondeu na mesma moeda dizendo que algumas pessoas também diziam que o presidente bebe, né? Não é por isso que ele ia atrás do que as pessoas dizem, coisa do tipo. Então, aí eu fiz esse desenho aqui, os dois comentando. Vamos fazer o seguinte, eu não falo de você, você não fala de mim, tá bom? Encerrou o assunto, né? Aqui nós vemos novamente o Romário em uma pequena seleção ali dentro do gol, né? Será que ele entra aí? No fundo era aquele momento em que o Filipão, com o seu temperamento general, né? Aquela coisa meio sargentão, resolveu deixar de fora o Romário. Não queria escalar o Romário porque achava que o Romário já tinha dado o que tinha que dar, coisa do tipo. E era um personagem muito personalístico, né? Então, em função disso, ele não escalou o Romário. Eu fiz uma série de desenhos, esse foi um deles, que pênalti devia ser para o presidente da República, pênalti não se perde, tipo, o Romário tendo que bater o pênalti com toda a seleção escalada defendendo no lugar do goleiro, não deixando ele entrar, né? E aqui, por final, algumas performances que o Cirque du Soleil não achou que não valia? Essa coisa dessa mentalidade que eu acho que a Copa hoje impõe muito, o marketing dos jogadores, né? Os jogadores são escalados de acordo com o marketing, o que eles são capazes de se vender mais do que a performance deles. Então nós estamos vivendo isso agora. Eu tenho certeza que se fosse no tempo do Pelé e o Ricardo Teixeira já fosse o presidente da CBF, provavelmente o Pelé não seria escalado porque ele não estava pronto ainda, né? E aqui essa coisa da performance dos jogadores, fazendo todos aqueles malabarismos que eles fazem para mostrar que são bons, eles são de fato bons, né? Sabe equilibrar a bola, fazer um morde a bola. Então, uma série de fotos, então, as pedaladas do Robinho, o Ronaldo comendo a bola, né? O Ronaldinho Gaúcho equilibrando a bola no pescoço, fazendo aquelas embaixadas incríveis. E aí, depois da Copa, quando ele já tinha perdido, o agente do Cirque du Soleil dizendo, mas é só isso que você sabe fazer? E Paulo, como é que foi o seu critério para selecionar esses 5, mas os 5 que estão no Rio de Janeiro? Porque a sua produção é bem profícua, né? Como é que você usou como base? Não, eu achei que os desenhos mais perenes, né, na verdade aqueles desenhos, porque eles estão todos datados, de alguma maneira são de Copas passadas, eu não fiz exclusivamente para essa Copa que nem começou ainda, e a minha bola de cristal ainda não está em funcionamento, eu estou deixando ela para quando começarem os jogos. Mas aí eu fui pegando os melhores, quer dizer, separando aqueles que para mim, eu acho que tem dois ganhos ali. Uma é por você ver o desenho publicado, mas outra é a satisfação que eu tenho de publicá-los, né? Então, os desenhos que eu achei mais engraçados é que foi
passaram na minha seleção. Deixei alguns no banco, mais ou menos como o Dunga faz. E outros eu nem convoquei, como fizeram também com o Ganso, o Pato e o Ganso que ficaram de fora. Isso aí, então quero agradecer ao Paulo Caruso, muito obrigado. E se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tem um blog, como é que eles entram em contato? Olha, eu era contra o fax, sabe? Eu tive que engolir o celular, agora blog ainda não estou pensando nisso. Então, eu estou na revista Época, toda semana, na Época São Paulo também, e estou na TV Cultura, no Roda Viva, fazendo os comentários das caricaturas das personalidades. Isso aí, Roda Viva toda segunda-feira. Obrigado, Paulo. Continuamos com mais craques do Cartoon na Copa. Curtiu este vídeo? Então confira as outras entrevistas aqui no YouTube HQ Além dos Balões, nova fase. Aguardo vocês lá, inscreva-se e curta!